O ermita pode afastar-se de tudo o que o faz infeliz. Pode construir um mundo à sua medida. Pode afastar-se e corrigir todas as imperfeições do mundo e exponenciar todos os seus benefícios. Mas a realidade é demasiado forte. E mais forte que a ilusão. Para mim, a religião é uma ilusão das massas. Sigmund Freud, O Mal-Estar na Civilização. Este livro é escrito em 1930, é uma das últimas obras de Sigmund Freud e é realmente um marco não só das suas teorias, mas também um produto da sua época. Existe nele várias referências à sociedade ocidental da altura. Temos referências ao comunismo e como o comunismo não era uma solução na altura. Temos referências ao anonimato, que uma sociedade em crescimento e com cada vez mais gente tornava-se então um problema. E ao mesmo tempo temos crescentes movimentos políticos completamente dispares e extremistas. E isto tudo culmina então nesta obra, O Mal-Estar na Civilização, que refere parte dos problemas psicológicos que podem estar inerentes à sociedade desta altura. Para quem talvez tenha mais interesse em ler Freud por causa da psicanálise, se calhar pode não encontrar muitos dos seus pensamentos e aprofundamento neste livro, mas ainda assim este livro tenta adaptar muitos desses conhecimentos, como o id, o superego, para uma visão mais sociológica. Muitas das notas de rodapé, que até é mencionado nesta versão do livro que eu tenho, fazem diversas referências não só filosóficas, como também fazem referências mais aprofundadas à psicanálise do próprio autor. O livro é de veras interessante, mas pode ter alguns aspectos um bocadinho controversos nos tempos de hoje, relativamente à homossexualidade e masturbação. Um dos primeiros pontos para quem percebe um bocadinho mais da psicanálise de Freud, ele tenta adaptar muitos destes para o seu contexto social, como nós dissemos. Por exemplo, quando nós falamos de superego, nós falamos de algo que está dentro de nós. Temos algum ser que nos impõe ordens e nos impõe uma certa moralidade. Nesta obra, ele tenta afastar um bocadinho mais e abranger o conceito de toda a sociedade. Neste caso, o superego torna-se sempre realidades sociais, por exemplo, a religião ou até mesmo a moralidade. Mas ainda assim, ele encontra espaço para que todos os aspectos que existam no ser humano indivíduo possam realmente demonstrar-se as suas ligações a como afetam a sociedade toda. Os problemas e os traumas de uns vão criar os traumas dos próximos. E então temos aqui um ciclo que o preocupa para a sociedade que virá a seguir. Dois dos aspectos que ele aplica no indivíduo e que vai então fazer uma analogia para a própria sociedade é então a sex drive, a vontade sexual, e a death drive, a vontade de morte. Estes são dois aspectos que para ele no erótico são essenciais para empurrar a própria sociedade e fazer-se movimentar. A vontade sexual, como é óbvio, é esta procura sempre de tentar satisfazer os nossos prazeres mais animalescos. Não é necessariamente em todos os aspectos puramente sexuais, mas é de um certo eroticismo. Por exemplo, procurarmos uma profissão ou fazer certas artes não tem necessariamente que vir de um desejo sexual, tem que vir de um desejo de humanidade, vamos dizer assim, alguma coisa forte que nos leva. E especialmente porque esta sex drive vem sempre, muitas das vezes, ligadas a uma death drive. O facto de sermos sempre assombrados pela nossa própria mortalidade, fatalidade. E isso leva-nos sempre a evoluir a sociedade, a evoluir o indivíduo. São então estas as duas forças que empurram-nos para fazer algo e para a sociedade ser mais.
O problema então para ele é que parte deste empurrar e destas vontades que existem no indivíduo podem ao mesmo tempo empurrar os outros indivíduos e criar esses traumas no superego societário. E então este é o grande ponto que eu acho que é interessante na obra, é haver um superego super. E então eu acho que este é o ponto interessante na obra. Temos um superego, mas que não é visto como algo que prende o indivíduo, mas sim que deve ser educado. E esta é sempre uma parte interessante em Freud. Não é só o aspecto dele aceitar o id e os nossos desejos mais carnais que existem em todos nós, é ele tentar encontrar um meio termo que possa viver com o superego, o id. E nesta obra ele então tenta dar um bocadinho mais de valor ao superego. Ele diz que o superego nunca pode ser demasiado controlador e fechar demasiado a pessoa, porque isso vai criar diversos eventos ou indivíduos mal resolvidos que possam cometer atos atrozes por terem impedido tantas vezes o id de se desenvolver ao ponto que ele rebenta em situações imprevisíveis, criando traumas ainda maiores. Mas ao mesmo tempo a sociedade não pode deixar o superego demasiado livre, de forma a que o id banalize certas atuações que poderiam ser consideradas atrozes. Ele nunca define bem o que é que ele quer dizer com que superego é este que deve ser civilizado e educado o suficiente, apesar de percebermos o que é que pode ser um id demasiado livre, por exemplo, cometer aquilo que nós consideramos de crimes, atrocidades contra a própria humanidade, mas fica sempre um bocadinho em aberto, porque o ponto dele também não é definir em específico o que é superego civilizado ou não, é se nós desenvolvemos um código-regime que seja suficiente para fazer a nossa sociedade saudável. O objetivo todo dele é fazer com que a sociedade tente procurar um superego que defina bem os limites, mas que não proíba demasiado. Deixe o id fluir sem ceder. E depois dele criticar a religião e ter estas observações sobre a civilização moderna ocidental, ele entra na moralidade civilizada. E é aqui que ele também refere como o superego pode ser prejudicial, mencionando então duas figuras na sexualidade moderna e dos traumas modernos que ele via nos seus casos, que o preocupam mais. Por exemplo, ele então faz referência à masturbação e à homossexualidade. Quais é que são os pontos para ele, tanto de um como do outro? Ora, a masturbação é uma satisfação pessoal, é ser levado pela nossa vontade sexual para satisfazer as nossas necessidades. Porquê que para ele isso é um problema? Porque para ele o indivíduo deve deixar que essa vontade sexual o levem a procurar fazer mais na sociedade, a satisfazer-se através de outros meios, seja na profissão, seja na sua vida amorosa, na procura de parceiro, seja até nas suas relações familiares. Essa frustração e essa forma saudável de conseguir lidar com essa frustração, ou de tentar procurar formas de satisfazer mais saudáveis, é importante para o correto desenvolvimento do ser humano. E por isso, para ele, a masturbação é como uma batota e como uma forma falsa de satisfazer os teus desejos. É uma forma como levamos aquilo que nos faz humanos e prendemos só na nossa individualidade, em vez de procurar ter o ato, que deve ser um ato de união com outra pessoa. É por isso que para ele a sexualidade torna-se então um ato muito humano e importante na sua visão da humanidade. E isto liga-se depois então com o seu problema com a homossexualidade. Para ele, a homossexualidade é uma perversão e não uma verdadeira sexualidade à parte da heterossexualidade. A sexualidade nele tem sempre uma finalidade, que é a procriação. É a união de duas pessoas para criar outro ser humano, para continuar a sociedade. Para ele, então, o caminho para ser adulto é ter uma educada e saudável relação heterossexual. Só assim é que nos podemos tornar adultos. Não concordo totalmente com isto, percebo o ponto
que ele quer trazer com essa obra. Um dos pontos que se calhar me deixou um bocadinho mais agitado foi ver muitas das ideias que estão expostas neste livro, nomeadamente contra a religião, virem de um outro pensador que eu gosto bastante, Friedrich Nietzsche, e que poderíamos encontrar como em obras entre o bem e o mal, e que nunca tiveram uma referência específica na obra. Já sabia e já me tinham dito que Freud pensava e tinham pensamentos muito parecidos com Nietzsche, e vi várias vezes esses pensamentos em conteúdo nesta obra, mas nunca vi ele a ser referenciado de onde é que tirou essas referências. Isso é um bocadinho infeliz na obra, porque muitos dos pensamentos que Friedrich Nietzsche já tinha pensado são muito bem aprofundados e trabalhados nas suas obras, e nesta obra é um bocadinho pobre a aprofundar esses temas, e se houvesse a mera referência ao autor já poderia parecer um bocadinho mais completo, perceber que foi daí que retirou e é para aí que podemos remeter muitos dos seus pontos. Não gostaria de prolongar muito mais, acabo então só por dizer, a obra é muito interessante ainda assim, tem muitos pontos controversos, mas tem uma argumentação interessante que todos deviam conhecer, e muitos dos seus problemas ainda se poderiam aplicar e ver-se na sociedade de hoje. Acho que qualquer pessoa poderia realmente ganhar com a leitura deste livro. E assim eu deixo-vos, espero que tenha ajudado e recomendado uma obra que vos pode ser interessante. Gostaria de saber as vossas opiniões, se concordam com o resumo e as observações que eu fiz relativamente à obra, se concordam com o próprio Freud. E deixo-vos assim, este foi o episódio dos Escritos de Jardins Cândidos, Freud, para sempre. Obrigado.